investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais um vídeo interessante para você aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar para você o que é e como funciona a reserva de emergência, como é importante você ter um dinheiro acessível em alguma eventualidade, tá certo? Nesse vídeo também eu vou te dar uma sugestão sobre onde você pode deixar esse dinheiro que é no Tesouro Selic. Vou te explicar como funciona. Então vem comigo, presta atenção para você entender esse assunto. Pessoal, começando o nosso vídeo então para a gente poder falar sobre a reserva de emergência e também para eu poder te explicar como é que funciona o Tesouro Selic. Primeira coisa, tá? Primeira orientação importante, que você construa a sua reserva de emergência antes de você começar a investir. Porque aí, o que acontece, né? Algumas pessoas elas fazem um movimento errado. Elas começam a investir primeiro antes de ter a sua reserva de emergência e aí, eventualmente, aloca o capital em algum produto, pode ser um CDB, por exemplo, que tem uma carência longa, que não tem a liquidez, ou já começa a montar a sua carteira de ações e, eventualmente, está posicionado em algum papel. Esse trade ele está no negativo. Como a pessoa não tem a sua reserva de emergência, numa eventualidade ela precisa de dinheiro, então ela acaba saindo desses investimentos antes da hora, acaba perdendo um dinheiro que não precisaria se caso ela tivesse tempo para poder esperar esse investimento se desenvolver, tá certo? Então você tendo a sua reserva de emergência num primeiro momento, você sabe que você vai ter ali a proteção do seu capital, a proteção do seu custo de vida, e depois que você tiver montado essa reserva de emergência, aí sim é recomendado que você comece a montar sua carteira de investimentos para que você não tenha essa cobrança, essa pressão do prazo, tá certo? O que é muito importante de você ter em mente em relação aí à sua reserva de emergência? Tem que ser uma alocação que tenha uma alta liquidez, ou seja, se caso você precisar daquele dinheiro, você consegue sacar a qualquer momento. Não pode ser, o dinheiro não pode estar alocado em algum investimento aí que você fique travado, tá? A reserva de emergência é um capital que a gente não quer usar, mas é importante você ter aí no seu horizonte, você ter essa carta na manga, se caso você precisar acontecer algum acidente, alguma reforma na sua casa, uma demissão, alguma viagem que você tenha que fazer, algum presente, alguma eventualidade, algum problema de saúde. Então é importante que você tenha essa reserva de emergência, esse dinheiro para poder te socorrer. É como se você tivesse o seguro do seu carro. Então, se acontecer alguma coisa, algum imprevisto com o seu carro, você não vai perder todo aquele bem. Você aciona o seguro e tem essa proteção. Então, no caso, a ideia da nossa reserva de emergência é você evitar o seu risco de ruína, tá certo? Prazos interessantes aí para sua reserva de emergência. Mínimo recomendado de 6 meses. Então, se caso acontecer algum problema na sua vida, através da sua reserva de emergência, você consegue bancar pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Recomendado que você tenha pelo menos 1 ano do seu custo de vida protegido na reserva de emergência. E se caso você for mais prevenido, mais cauteloso, tiver uma condição financeira melhor, você pode organizar aí a sua reserva de emergência para te proteger no caso aí de 2 anos, para você ter um período maior para manobrar, para organizar a sua vida financeira. Nesse contexto aqui, o que você pode pensar? Então, se eu preciso de um investimento seguro com alta liquidez, a primeira aplicação que pode vir na sua cabeça é a poupança. Só que a grande ideia desse vídeo aqui é te explicar como o Tesouro Selic funciona e como ele pode ser essa alternativa interessante para a sua reserva de emergência. Primeira coisa chata que acontece na poupança é o aniversário, então você só vai ter a rentabilidade ali prometida no mês após o vencimento de 30 dias da aplicação do seu dinheiro,
E no Tesouro Selic, esse rendimento ele é diário e o Tesouro Selic você também tem liquidez imediata, você consegue resgatar ele no dia, na hora que você precisar. A poupança, ela sempre vai perder para o Tesouro Selic. Vou te mostrar por que disso. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui esses dados aqui da regra da poupança. Essa pesquisa que eu fiz aqui no Google. Então, de forma resumida, se caso a nossa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, estiver acima de 8,5% ao ano, então a poupança ela vai render no máximo 0,5% ao mês. Então, mesmo que a gente tenha uma taxa de juros decolando no Brasil, você tem que ter no horizonte que a poupança ela vai render um pouquinho mais aí de 6,5% ao ano em relação aos juros compostos e também a taxa de referência do mercado, mas você pode ter essa ideia de que a poupança renderia no máximo 6% ao ano. E se caso a gente tiver a Selic abaixo de 8,5%, então aí a poupança rende menos ainda, rende só 70% da Selic. Por isso que nesse contexto você começa a entender que o Tesouro Selic vai te trazer uma rentabilidade maior. Fiz alguns exemplos, então vamos imaginar nesse primeiro cenário que nós tivéssemos a Selic em 6%, então abaixo ali de 8,5% ao ano, a poupança renderia para você, mais ou menos aí 4,2% ao ano. O Tesouro Selic, que a gente vai ver, incide imposto de renda sobre o Tesouro Selic, renderia mais do que a poupança, aí na casa de 4,65%, mesmo a gente descontando a maior alíquota do imposto de renda sobre o Tesouro Selic, que seria de 22,5%, tá? Esses prazos aí a gente vai ver daqui a pouco. Agora, num cenário atual, que a gente tem uma alta taxa de juros, por exemplo, 13,75%, então você sabe que a poupança renderia ali um pouco mais de 6% ao ano, enquanto o Tesouro Selic rendendo aí mais de 10,5% ao ano, mesmo considerando a maior incidência da alíquota do imposto, que seria de 22,5% sobre o lucro, tá certo? Só para a gente ter essa ideia aí. Então veja como a poupança, seja num cenário de juros altos ou seja num cenário de juros baixos, a poupança ela sempre vai perder para o Tesouro Selic, e o Tesouro Selic é um produto bastante fácil de você investir com a mesma dinâmica, com a mesma mecânica aí da poupança. Vamos dar uma olhada aqui em outros quadros importantes que eu trouxe para você. Primeiro, a cobrança do IOF. Se eu consigo aumentar um pouco aqui. Acho que assim consegui deixar um pouquinho maior. Quando você aloca no Tesouro Selic, para os primeiros 30 dias, existe a cobrança de IOF sobre o lucro. Então, o que a gente pensa, né? Se você conseguir pelo menos montar a sua reserva para 30 dias, que seria ali o prazo básico de aniversário da poupança, você não vai mais ter a cobrança do IOF sobre o lucro da sua aplicação no Tesouro Direto. A cada dia que passa, então no primeiro dia a cobrança é de 96% sobre o lucro, no segundo dia cai para 93%, a cada dia que vai passando, vai caindo 3% de cobrança de IOF sobre o lucro, tá? Até que você chega aqui nos 30 dias, então passou desse período de 30 dias, você não vai mais ter a cobrança do IOF. E aí a gente entra na tabela regressiva do Tesouro Selic. Se você deixar aplicado lá e resgatar num prazo de até 6 meses, então a alíquota vai ser 22,5% sobre o lucro. Se você deixar de 6 meses a um ano, essa alíquota cai para 20%.
Se você deixar de 1 ano a 2, a alíquota já cai para 17,5%. E se você deixar aí acima de 2 anos aplicado no Tesouro Selic, a alíquota ela vai ser de apenas 15%. A gente volta aqui nesse documento que eu criei para você, só para você ter uma ideia, um comparativo, considerando aqui a maior incidência possível de imposto de renda, que seria de 22,5%. Mas se você deixar por um prazo maior do que 6 meses, então essa nossa rentabilidade aqui do Tesouro Selic, ela já ia superar muito mais o que você poderia ganhar da poupança, tá certo? E como que você pode investir no Tesouro Selic? Uma maneira prática de você fazer isso é através de uma corretora de valores aqui no Brasil que tem acesso ao Tesouro, que tem acesso à renda fixa. Eu trago como exemplo para você a minha conta na XP, mas a gente tem inúmeras corretoras aqui no Brasil que facilitam esse acesso, tá? Então aqui vamos navegar um pouquinho para a gente ver como é que funciona. Aqui nos produtos, no caso aqui da área do cliente da XP, produtos, a gente tem aqui, ó, renda fixa, títulos públicos. Clicar aqui, vamos abrir numa outra aba para a gente não se perder na navegação. A XP ela vai trazer para a gente os títulos diretamente do governo federal, do Tesouro Nacional e os títulos de segunda mão. Mas o foco da nossa aula é justamente aqui o Tesouro Direto, onde você vai emprestar o seu dinheiro para o governo federal, para dívida pública. Então, em termos aí de renda fixa, praticamente todos os produtos de renda fixa, sejam aí CDBs de bancos, entre outros, eles estão atrelados ao Tesouro Nacional. Então, se você investir diretamente no Tesouro Direto, você já vai investir diretamente na fonte, sem passar eventualmente aí por um intermediário, e você precisa ficar de olho eventualmente aí no Risco Brasil. Mas a última coisa que poderia quebrar no sistema financeiro seria justamente a dívida pública, seria justamente um calote do governo. Se caso isso acontecesse, realmente a economia do Brasil ela estaria aí toda em colapso, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui na nossa aba ir para o Tesouro Direto, ver o que a gente tem aqui de opções de títulos públicos para poder montar a nossa reserva de emergência. Então você já pode até selecionar aqui no filtro, ó, a Selic, que vai justamente mostrar o nosso Tesouro Selic, quanto que vai render. Então a gente tem a opção aqui, ó, da Selic para 2026, Tesouro Selic, vencimento em março de 26, que vai pagar para você a taxa Selic mais 0,09%. Você pode, valor mínimo para investimento aí R$ 127, então mesmo com quantias pequenas, você pode ir montando a sua reserva de emergência, você pode ir aportando de tempos em tempos, e se caso você quiser investir aqui na Selic 29, ela paga um pouquinho a mais, só que com essa mesma dinâmica que você pode aportar, seguir a tabela ali regressiva de imposto de renda e sacar quando você quiser. Como o próprio nome já diz, é o Tesouro Selic, então você vai sempre ter um rendimento. Deixa eu pegar aqui esse gráfico aqui do Brasil. Essa linha azul são os juros aqui dos últimos meses, então a gente pode ver como os juros no Brasil em janeiro de 21 estavam na casa de 12%, depois em junho de 22 chegaram a 13,75%. Então se você tem um capital alocado no Tesouro Selic, ele acompanha, deixa eu ver se eu tiro aqui a inflação, para não atrapalhar o nosso estudo. Então você sabe que no Tesouro Selic, se caso os juros forem subindo, ele vai pagar mais, ele vai remunerar mais. Se caso estabilizar, mantém, né? Se caso começar a cair, ele remunera menos. Então você sabe que no Tesouro Selic, você não vai perder em relação aos juros atuais do Brasil. Você sabe que ele segue essa medida, né, essa métrica aí do Banco Central,
acompanhando essa curva de juros, tá certo? Espero então que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido aí como é que funciona o Tesouro Selic, para que você tenha essa opção de investimento aí para poder montar a sua reserva de emergência. E aí, gostou desse vídeo? Espero que sim. Então eu peço para você deixar sua curtida, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bacana e vai entregar para mais pessoas. Pode se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ser avisado sempre em primeira mão dos novos vídeos que eu publico aqui. E não esqueça também de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que poderia gostar desse assunto. Grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.